Existe um silêncio que habita muitos corações hoje. Um silêncio estranho, contraditório, que nasce não da falta, mas do excesso. Excesso de estímulos, excesso de opções, excesso de prazer imediato. Temos mais acesso ao conforto do que nunca, mas, curiosamente, estamos mais desconectados do que jamais estivemos. Como é possível? Como é possível estar rodeado de prazer e, ao mesmo tempo, se sentir vazio? A resposta talvez esteja onde menos esperamos. No que o cérebro faz com tudo isso. O sistema nervoso, essa antena sensível que capta cada vibração do ambiente, se acostumou a viver em busca da próxima recompensa. Um clique, um doce, uma curtida, uma compra, um vídeo, pequenos disparos de dopamina que nos fazem sentir vivos por alguns segundos. Mas logo voltamos ao mesmo ponto. O corpo, condicionado a repetir aquilo que traz alívio, passa a viver em ciclos automáticos. E assim, a consciência adormece, como se a alma entrasse em modo de espera, como se o propósito fosse sendo empurrado para o fundo por uma avalanche de pequenas distrações. Bruce Lipton nos mostra que não somos reféns dos nossos genes, mas sim da forma como eles são ativados pelo ambiente e pelas crenças que herdamos, muitas vezes sem perceber. Crenças programadas desde a infância, que nos ensinaram a buscar conforto, a evitar o vazio, a preencher todo e qualquer silêncio. E foi assim que criamos rotinas de prazer que parecem liberdade, mas são apenas condicionamento. Joe Dispenza aprofunda esse olhar ao afirmar que o corpo é o inconsciente. Ele guarda tudo. Tudo o que repetimos vira hábito emocional. E quando o hábito se repete por tempo suficiente, se torna um vício químico. O corpo começa a pedir prazer, não porque ele cura, mas porque ele anestesia. E nesse ponto, não somos mais nós que buscamos o prazer, é o prazer que nos busca, que nos prende, que nos define. A falsa liberdade está aí, disfarçada de bem-estar, mas liberdade verdadeira tem outra vibração. Liberdade é quando a alma respira sem precisar se esconder atrás de estímulos. Liberdade é silêncio com sentido. Liberdade é propósito pulsando de dentro para fora. E talvez esteja na hora de lembrar que seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E se hoje ela está em silêncio, talvez não seja ausência, talvez seja um pedido, um chamado, um convite. Vamos escutar juntos esse convite? A prisão invisível, como o prazer está sequestrando sua vibração. À primeira vista parece inofensivo. Um doce no meio da tarde, um vídeo leve antes de dormir, um toque no celular entre tarefas. Mas por trás desse aparente conforto se esconde um mecanismo profundo. O sistema de recompensa do cérebro, criado para garantir a sobrevivência, hoje atua como sabotador silencioso da nossa expansão. O que era para ser um lembrete de vida virou uma armadilha emocional, um sequestro vibracional. O cérebro busca prazer para escapar da dor. Isso é humano, isso é instinto. Mas quando a busca pelo prazer se torna constante, repetitiva, quase automática, o que ela realmente está dizendo? Está dizendo, eu não sei mais repousar no silêncio. Está dizendo, eu perdi o centro e preciso de estímulos para não encarar o vazio. E então começamos a chamar de espiritualidade, o que é apenas alívio. Começamos a consumir práticas sagradas como se fossem entretenimento. Meditação como anestesia, mantras como ruído, técnicas como distração. O prazer se infiltra onde a dor não curada. E sem perceber, passamos a confundir esse alívio com conexão verdadeira, mas há um conflito oculto aí. A vibração do prazer rápido, superficial, é diferente, e muitas vezes oposta à frequência do propósito. O propósito é profundo, exige presença, escuta, entrega. Já o prazer imediato exige apenas um clique, um gesto, uma repetição. E quando essas duas frequências convivem, elas geram ruído, um campo magnético interno que entra em dissonância. A alma começa a se confundir, porque aquele prazer que parece presença, na verdade está afastando você de si mesmo. O prazer vira anestesia vibracional. Ele não nutre, ele entorpece. E você começa a perceber os sinais. Dificuldade de sentir gratidão verdadeira, impaciência com o tempo presente, cansaço mesmo depois de descansar, sensação de vazio no meio da abundância. Isso não é falha, isso é sintoma. Sintoma de um campo desconectado da própria fonte, a memória do corpo. Quando o hábito de sentir prazer impede sua transformação, o corpo guarda. Ele registra cada emoção vivida, cada estímulo repetido, cada prazer buscado como forma de fuga. E quando uma emoção se repete com intensidade suficiente, ela deixa de ser apenas um sentimento. Ela se torna um padrão químico, uma assinatura vibracional que se instala no corpo e começa a comandar comportamentos, escolhas,
pensamentos. Esse é o ponto em que o prazer deixa de ser liberdade e vira prisão. Bruce Lipton nos lembra que não vivemos movidos pela mente consciente, mas sim pela mente subconsciente, aquela que abriga cerca de 95% das nossas decisões. E é aí que mora o dilema. Mesmo que você deseje mudar, mesmo que você queira algo novo, o corpo ainda está programado para repetir o velho. O prazer virou refúgio, a química do alívio virou hábito, e o corpo, condicionado, te leva de volta àquilo que já conhece, mesmo que isso te afaste de quem você está tentando se tornar. Joe Dispenza explica que o corpo, quando habituado a certas emoções, passa a se tornar o passado andando. Ele acorda com os mesmos pensamentos, ativa os mesmos circuitos, busca os mesmos impulsos, e isso bloqueia a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de criar caminhos novos. Sua intenção consciente quer transformação, mas o corpo ainda vibra apego. E o apego ao prazer é o mais invisível de todos, porque ele vem com sensação boa, mas boa não é igual à verdadeira. Desprogramar esse ciclo exige consciência, sim, mas exige também compaixão. Não se trata de repressão, mas de substituição, de ir além do prazer automático e alcançar o prazer que desperta, um prazer que nasce da criação, da presença, da expansão. E para isso, proponho uma prática interna. Observe suas buscas de prazer como camadas. Primeira camada, o impulso. Segunda, a emoção que o motivou. Terceira, a ausência que ele tenta preencher. Ao nomear essas camadas com honestidade, você começa a sair do automático e entrar no criativo. E é no criativo que mora a cura. O paradoxo da espiritualidade hedonista. Prazer não é propósito. Há uma ilusão que tem crescido silenciosamente nos caminhos espirituais modernos. A ideia de que sentir-se bem é sinônimo de estar em alta vibração. Mas isso é, muitas vezes, uma confusão perigosa, porque sentir-se bem pode ser apenas alívio emocional, pode ser fuga sofisticada, pode ser o ego vestido de luz. E quando a espiritualidade se torna uma fonte de prazer e não um canal de realinhamento vibracional, ela perde sua essência. Começamos a ver o ego espiritualizado, a prática virando performance, a busca por experiências místicas se transformando em dependência emocional. A pseudo-expansão, como alguns chamam, quando parece crescimento, mas é apenas prazer com linguagem espiritual. Neville Goddard nos lembra que o poder da imaginação não é manifestar qualquer desejo aleatório, mas sim sustentar o estado de consciência alinhado com o nosso propósito. E propósito, muitas vezes, não vem com prazer, vem com desconforto, com silêncio, com reinício. É preciso olhar com sinceridade. O que você busca quando medita? O que você espera ao repetir um mantra? É conexão ou é consolo? É expansão ou é distração? Existe um prazer que anestesia e outro que desperta. O primeiro nos prende ao ciclo, o segundo nos empurra para o novo. O primeiro conforta o ego, o segundo ativa a alma. Saber distinguir um do outro é maturidade espiritual. É perceber que prazer não é vilão, mas também não é guia. O prazer pode acompanhar o caminho, mas não pode ser o caminho. O caminho é presença, e presença nem sempre é prazerosa. Às vezes é desconfortável, mas é verdadeira. E o que é verdadeiro, liberta. A coragem de sentir o vazio, como o silêncio pode reconectar seu propósito. O impulso de preencher tudo é um reflexo do medo de sentir o vazio, medo de encontrar, nesse silêncio, perguntas que não têm resposta imediata. E ainda assim, é justamente nesse espaço sem som, sem estímulo, sem fuga, que o propósito se revela, porque o propósito não grita, ele sussurra, ele espera o ruído cessar para se manifestar. O vazio não é inimigo, o vazio é semente. Ele guarda, em silêncio, a próxima versão de quem você está se tornando. E a urgência de fugir dele é, muitas vezes, a urgência de não mudar. Greg Braden fala sobre coerência. É quando coração, mente e emoção entram em harmonia. E essa coerência não nasce da excitação, ela nasce da intenção pura, da clareza vibracional. E essa clareza só aparece quando você permite o intervalo, o hiato, a pausa. O jejum dopaminérgico espiritual é uma forma de reencontrar esse lugar interno. É a escolha consciente de criar pequenos vazios, pequenos silêncios, espaços entre os estímulos, não para sofrer, mas para sentir
sentir o que está por baixo da agitação, o que ainda pulsa, o que ainda respira. Porque o propósito não se revela na correria, ele aparece na presença. O silêncio pode ser mais transformador do que qualquer prazer, porque no silêncio, a alma fala, e quando ela fala, não há prazer que se compare à clareza que ela traz. Tópico 5. A vibração da liberdade. O que o propósito gera que o prazer nunca entregará. Existe uma liberdade que não depende de lugar, de pessoas, de situações externas. É a liberdade vibracional, aquela que nasce de dentro e irradia para tudo ao redor. E essa liberdade tem uma frequência única, a frequência do propósito. Quando você vibra propósito, algo muda. A química do corpo muda. O campo ao seu redor muda. A vida começa a responder de outro jeito. O prazer entrega estímulo. O propósito entrega direção. O prazer é instante. O propósito é caminho. O prazer pode estagnar, como água parada. O propósito não. Ele é como rio, corrente viva. Ele também molha. Ele também toca. Ele também alimenta. Mas ele flui. E nesse fluxo, você se sente parte de algo maior. Não apenas satisfeito, mas conectado. Não apenas aliviado, mas expandido. Aprender a diferenciar é um ato de amor próprio, é olhar para um desejo e perguntar: isso vem da alma ou vem da carência? Isso me aproxima do que sou ou apenas me distrai do que ainda não curei? O prazer que limita quer que você repita. O prazer que expande te leva além. O primeiro prende, o segundo liberta. E é aqui que a escolha se apresenta: seguir na superfície ou mergulhar de volta à origem, reconectando com a vibração da criação. A prisão do prazer não é fraqueza, é um sinal, um lembrete de que, em algum momento, você se afastou da vibração do seu coração. E agora, algo dentro de você pede retorno. Um retorno não ao que era, mas ao que é verdadeiro. Bruce Lipton nos mostra que, ao mudar nossa percepção, mudamos nossa biologia. Ao mudar a forma como sentimos, pensamos, escolhemos, criamos novas possibilidades, porque crenças novas criam vidas novas. Gregg Braden nos convida a entrar em coerência com o campo do coração. Esse campo, essa inteligência silenciosa, é a bússola vibracional mais precisa que existe, e ela nunca se alinha com o excesso. Ela se alinha com a verdade. O prazer pode ser um mensageiro, pode ser um sinal, mas nunca deve ser o mestre, porque o mestre é o propósito. A borboleta não sente prazer ao sair do casulo, ela sente expansão. E é essa expansão que hoje talvez esteja chamando você, não mais para se satisfazer, mas para se tornar, porque é aí que mora a verdadeira liberdade.